Olá jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre aquele anime delícia, aquele anime de música que você que já é inscrito no canal já sabe sobre o que é. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Kono Oto Tomare, dessa vez o episódio de número 6, mais conhecido como o episódio que mais uma vez faz nós chorarmos, faz nós passarmos raiva dessa vez. Porque chorar a gente já tá acostumado com Kono Oto, mas passar raiva isso já é diferente, já é a primeira vez que na obra a gente começou a sentir ódio de alguns personagens. Então, vamos falar bastante porque foi um episódio bem legal pela apresentação desses personagens que sim, eles no momento atual são os inimigos do clube de Koto, mas talvez mudem com o tempo, talvez sim. Para todo caso, eu vou falar o que eu gostei, o que eu achei, como que o episódio foi, porque ele foi muito bonito, sério. O 5, tipo, foi grandiosíssimo, foi final de arco, climax, só que o 6 foi de um jeito tão belo, tão simples, que faz a gente ter lágrimas nos olhos. Então, sério, foi muito legal, eu gostei desse episódio, eu quero saber a sua opinião nos comentários, se você quiser comentar aí o que você achou, o que você gostou do episódio, eu quero saber a sua opinião. Então diz aí qual foi a sua cena favorita, se você teve uma cena favorita, se você já tá odiando a personagem que apareceu, me diga nos comentários. Compartilhe o vídeo porque vai ajudar o canal a crescer, então se você tiver um amigo, uma amiga que gosta de animes e que veja Kono Oto Tomare vai estar ajudando. E para todo caso, sempre é bom avisar porque vai que é a sua primeira vez no canal. Se inscreva porque vai me deixar contente e vai estar ajudando o canal. Então eu conto com o seu comentário, com o seu like, com a sua inscrição. Para todo caso, você que é inscrito já deve ter ouvido eu falar várias vezes, então muito obrigado por estar vendo o vídeo e por estar ajudando o canal. Então agora vamos falar de Kono Oto Tomare, dessa vez o episódio de número 6. Vamos começar falando da cena final, que deve ter sido uma cena que você deve ter ficado surpreendido ou talvez não. Por que eu digo isso? A cena final foi previsível se você já via prestando atenção os episódios anteriores. Você prestava atenção que a Ruzuki, tipo, até o episódio atual falava que ela não precisava de ajuda para que eles fossem na casa dela levar o Koto até o clube. O que acontece é que a gente sempre percebia que ela falava de um jeito tipo brava, preocupada, tipo nervosa, o que dava a entender que ela não queria que eles fossem até a casa dela. E está explicado por quê. Era algo que a gente podia ter percebido, a gente percebeu ou às vezes deixamos passar. O que era? Ela está morando sozinha, e é esse o problema. Como ela tem a fama de ser uma Ojo-sama, que é uma princesa, né, digamos, que a família dela é uma família grandiosa do Koto, a gente acha que ela morava, tipo, digamos, naquelas casas tradicionais gigantescas do Japão. E o que acontece é que ela está morando sozinha num apartamento, tipo, bem simples. E é esse o problema, ela não queria contar isso, porque ela, digamos que ainda sofre daquele problema de ter confiança em laços, fazer amigos. O episódio mostrou muito isso ainda, tipo, aquelas garotas que foram conversar com ela, puxar assunto na sala dela, ela ainda estava envergonhada e não conseguiu ainda conversar com elas, porque ela sempre lembra de quando ela era criança, então isso ainda está sendo um problema para ela até agora. O que foi legal é que o Chika tá percebendo isso, e foi muito mais legal porque foi ele que apareceu na casa dela, porque ela tava doente pelo que a gente viu na cena final e ela não pôde ir, e o que acontece é que um sensei pediu para o Chika levar, e isso já é outro ponto legal que eu já abro aqui e já falo, o Chika tá mudando todos em volta dele, tipo, o Chika tá mostrando que ele é uma pessoa boa, um coração bom, e isso fica muito engraçado, porque o sensei nunca ia pedir pro Kuro Chika levar esse printo, que é as tarefas, tudo que aconteceu no dia da aula para Ruzuki, ainda mais pela fama que o Chika tem. Mas como ele tá mudando todos em volta dele por conta do que aconteceu no começo do episódio, digamos que o sensei confiou nele, como o próprio amigo do Chika falou, isso não é bom como as coisas estão indo? Então a gente viu que foi passado o endereço para o Chika, agora não tem como, a Ruzuki não tinha como prever essa. O que acontece é que ele tá procurando, ele fala, ué, mas isso aqui não tem nenhuma casa que eu acho que é dela. E quando ele vê o endereço, só que tá sem o nome, a residência, ele aperta a campainha. E quando ele vê, quem abre a porta? A Ruzuki toda avermelhada com cara de quem estava com febre. Então é assim que acabou o episódio. Foi um final bom porque, tipo, provavelmente no próximo episódio vai ter um fanservice do casal, algo que eu gosto, você sabe que eu shippo muito eles. Então provavelmente vai ser legal de ver isso. A gente vai ver, talvez, mais uma vez a relação aumentando. E a gente vai ver várias cenas, provavelmente dos dois brigando. E o mais importante, a gente vai ver o Chika falando com a Ruzuki e, digamos que, ajudando ela. E o que eu quero dizer com ajudando? A gente viu que o episódio, a mentalidade da Ruzuki ainda tá muito... Eu não queria usar a palavra abalada, porque não é uma palavra abalada, mas ela tá precisando mudar a mentalidade dela, e eu acho que o Chika vai ser importante para ela, e principalmente isso vai acontecer no próximo episódio. Então no próximo a gente vai ver provavelmente ele falando que ela pode confiar nele e algumas coisas parecidas, mas vamos esperar o próximo episódio para ver mais disso. Mas o que a gente vai ter
provavelmente uma conversa bem séria entre o Chika e a Hazuki. Então vai ser bem legal de ver isso no próximo episódio. Mas o próximo episódio a gente deixa para falar no próximo. Nesse caso, eu só adiantei um pouco o que a gente pode esperar, o que a gente pode tentar prever. Então vamos continuar sendo o foco do vídeo esse episódio. Para todo caso, eu já falei um pouco do final do episódio, o que foi uma cena bem legal. A gente vai ver o Chika e a Hazuki. Agora vamos falar em como foi a apresentação antes de falar dos inimigos do Clube de Koto. Então, a apresentação foi um sucesso, é isso que eu podia dizer. No episódio 5 a gente viu que ia ser isso, foi previsível que foi um sucesso, a gente viu pelo episódio quão bonito foi, e digamos que nesse episódio 6, a apresentação tocou o coração de quem estava ouvindo. Todos em volta do auditório, lá da, como posso dizer, não é auditório, é quadra, ginásio. Todos ficaram incríveis, eles ficaram apaixonados pela música, por tudo que eles fizeram sendo o Koto. Então a gente viu que aqueles dois membros lá daquele outro clube de banda lá, ficaram bem quietinhos, eles tiveram que abaixar a bola, porque eles viram o quanto o Takezu estava se esforçando. E digamos que foi muito engraçado, porque o vice-diretor, ele não ia dar o braço a torcer, ele ainda ia, tipo, meio que falar, todos os alunos têm que gostar. E o que acontece é que daí, tipo, todos do clube de Koto acabaram com ele, tipo, puxaram o saco dele, porque daí a Hazuki falou, muito obrigado, diretor, foi por você ter nos motivado que conseguimos tocar o coração de todos. E daí o Chika já vê que ela tá fazendo isso pra sacanear ele, ela já aproveita e fala, muito obrigado, vice-diretor, foi graças a você que um preguiçoso como eu mudou e entendeu a importância de laços e do clube de Koto. Então, tipo, eles fizeram muito bem porque todos os membros usaram argumentos que fizeram com que o diretor ficasse animado. Então o vice-diretor, ou no caso o diretor, o vice-diretor, tô me referindo. Então, tipo, ele teve que ceder e ele ficou animado porque, tipo, ele achou que o que ele tava fazendo era certo, que, tipo, eles estavam falando de coração. Então ele ficou animado com o clube de Koto e falou, então, que o clube continue. Então foi muito engraçado isso. Então eu gostei bastante disso, foi bem legal. Só que o problema disso é que a gente viu dois personagens, e esses personagens talvez atrapalhem a obra, a gente vai descobrir logo logo, mas a gente vai falar sobre eles agora. Então vamos para a parte do Takinami e da Kuruzo. Então, são esses os personagens novos que foram apresentados nesse episódio 6 e serão eles os problemas dos próximos episódios? Então, vamos começar falando do conselheiro do clube de Koto. Esse sensei que apareceu, tipo, falando, ele desmotivou muito o pessoal. Tipo, porque a gente tava numa cena legal, que o Takezu, tipo, ele tirou aquele papel lá que era, tipo, das senpais com ele, era um laço deles. Então ele colocou meio que um papel novo, falando rumo ao nacional. Só que esse papel novo é o laço dele com o pessoal atual. Tanto que o Chika fala, era importante pra você, não era? Ele falou, era. Só que era entre os senpais meus e eu. Esse papel agora é o nosso objetivo. Então ficou bem legal, eu gostei particularmente disso. Então, tipo, foi legal essa parte, porque daí a gente tá animado, tá tudo bem emocional. E o que acontece é que chega esse Takinami Sensei e daí o Kurata já ficou preocupado. Ele já tava vendo, vai dar problema esse cara. E daí o que acontece? O cara, tipo, fala na cara, no nível que vocês estão, vocês não vão conseguir ir para o nacional, vocês não deveriam levar a sério o clube. Quando ele falou isso, só faltou o Chika bater nele, porque o Chika só foi com o pezão na parede e falou, quer comprar briga comigo agora? E tipo, foi, e a discórdia tava causada, porque ele ainda tava provocando o Chika, a Hazuki, até que o Takezu fala, chega disso, já basta. Então a gente viu que ele vai ser um personagem que não vai atrapalhar o clube, mas ele não vai ser aquele personagem que vai motivar muito o clube no começo, quem sabe no final. Para todo caso, ele é meio um empecilho porque ele meio que desmotiva e causa raiva. Para todo caso, ele não é o maior problema, tanto que a gente viu que o Chika ia bater nele, mas o pessoal segurou. O maior problema vem agora sendo com essa nova membra. Sim, estamos falando da Kuruzo. Então, vamos falar dela. Olha, eu acho que ela vai ser problemática porque ela é aquela personagem que não quer ver a felicidade ao redor dela. E ela ainda quer entrar nos clubes para causar discórdia, porque a gente viu que ela já teve uma fama lá no começo do episódio. E daí ela aparece entregando a ficha de clube pro Takezu, falando que quer entrar porque acha divertido, só por isso. O engraçado é que o Kurata, tipo, ele deixou ela bem de boa e o Chika, ele ficou fazendo várias regras para ele entrar. Eu lembro disso do começo, então foi muito engraçado. Mas para todo caso, voltando no assunto dela, a gente viu em torno do episódio que ela é uma personagem chata e é uma personagem, como eu falei, que não quer ver a felicidade ao redor. Porque a gente viu que o Chika e todos os pessoal ali do clube, a Hazuki, o
Takezu, todos os garotos estavam felizes por ver o instrumento do Chika, o koto dele. E isso foi muito emocional. Eu vou falar dessa cena ainda no vídeo, mas tipo, a gente via e a gente ficava feliz pelo Chika, e todos estavam felizes. E o que acontece é que isso afeta a Kurusu, tipo, ela parece que não gosta de ver felicidade em torno dos outros, amizades, laços de companheiros. E ela quer meio que estragar isso, causando discórdia. Tanto que vemos que em várias cenas, ela tipo que faz argumentos falsos. Ela vai falando para os companheiros lá do clube que a Haruzuki falou algo, que eles estão no nível inferior, sendo que a Haruzuki nunca falou isso. A Haruzuki tem dificuldades de falar com as pessoas, de fazer amizades. Ela nunca ia falar isso para garotos que recém começaram no Koto. Então tipo, essa personagem é aquela personagem que é aquela piranha que a gente tem raiva e que a gente quer xingar ela. Mas eu acredito que ela vai melhorar com o tempo, porque pela prévia que deu, ela tem algum passado problemático, e pela Open mostra que ela vai estar junto dos outros. Então acredito que ela vai ser uma companheira boa, e não como ela tá sendo no momento atual. E daí, como não ressaltar a cena que o Chika tá percebendo tudo, porque em torno do episódio inteiro, o Chika só tá dando aqueles olhares, prestando atenção, tipo falando, essa garota não é de confiança, eu vou tomar cuidado com ela. Tanto que a gente vemos que na cena final o Chika só fala, eu não acredito nas palavras que não vieram da boca da própria pessoa. Então quando o Chika falou isso, a gente quase bateu palma pra ele, porque tipo, ele fez certo. E isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro nesse vídeo. Nunca acredite nas palavras de terceiros, de segundos. Você só vai acreditar na palavra de alguém quando a pessoa falar da própria boca, seja algo ruim, seja algo bom. Nunca acredite na opinião de pessoas que ouviram falar. Isso é algo que o anime mostrou e é algo que eu quero que você sempre preste atenção para levar na vida, porque isso é importante, meus queridos e minhas queridas jovens. Então, tendo deixado também essa mensagem aqui, essa informação para vocês, porque o episódio mostrou isso pra gente, acredito que você também percebeu. Vamos falar então agora do final, mas antes... Quer dizer, eu já falei um pouco do final, mas você vai entender vendo agora o que eu vou falar, porque eu vou falar de uma cena que eu não falei ainda, que foi uma cena que fez a gente chorar, e eu acredito que você também chorou. Então, vamos falar da cena que eu não podia deixar de comentar. Foi a cena que, tipo, fez a gente chorar muito no anime. Você pode ser que não tenha chorado, mas eu já falei várias vezes que eu choro fácil. Então foi uma cena bem emocionante, foi a cena do Chika lá com aquela Bachan. Tipo, ele foi lá, ele perguntou o que achou da nossa apresentação e ela só fala, vai me encontrar na minha casa após o horário do expediente da loja de Koto. Então quando o Chika vai, ele vai preocupado, achando, ela achou horrível o que aconteceu. E o que acontece é que ela só mostra uma preciosíssima um objeto preciosíssimo, um instrumento valiosíssimo, algo que o Chika vai ter que cuidar por um bom tempo, algo que é emocional, é algo que é mais do que só um objeto, é algo sentimental. E isso é o koto que o avô do Chika fez para ele. A própria Bachan disse que ela não ia, digamos que, dar esse instrumento se ele fosse um neto inútil. Só que como ela viu que ele tá se esforçando, que ele ainda não tem um som bom, é imaturo, mas ele tem um som que vai ser de longe o melhor no koto, ela só disse que agora está na hora de entregar esse instrumento. Porque é mostrado que o koto, ele é um instrumento que com o tempo ele, digamos que murcha. Quer dizer que o koto com o tempo ele não vai, digamos que, ser bem utilizado como em um momento de ápice. É meio estranho dizer isso, é que eu não estou encontrando as palavras certas para se dizer, mas ele é um instrumento que deve ser diferente de outros, como guitarra, piano. É um instrumento que não dura para sempre, por conta do material que é utilizado. Digamos que ele vai, talvez, deteriorando com o tempo. Então é um instrumento que ele vai ser usado só em um momento, só que com o passar do tempo ele vai, como foi falado, murchando, porque ele não vai ter o mesmo som de quando ele foi feito, de quando ele estava, digamos que, no ápice. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Para todo caso, a gente vê que ela fala que é bom que ele leve agora, porque agora o instrumento está bom para ele tocar, porque é melhor que ele toque do que deixar o instrumento murchar sem ninguém tocar. Então foi muito legal isso, além do mais que foi o avô do Chika fez isso, tipo, foi o último koto que ele fez. E o koto estava danificado, ela teve todo um cuidado. E a gente viu que no koto tá escrito o nome do Chika, que é o kanji de Ai, mas que significa o nome dele. Então, tipo, foi muito bonito, tipo, o Chika tava meio que, ele não tinha palavras, ele só agradece ela por estar dando esse koto para ele. Então, tipo, é muito bonita essa cena, é muito emocionante e eu acho bem difícil você não ter chorado.
Para todo caso, daí vemos que o Chika, tipo, ele leva todo orgulhoso o Koto dele pro clube, até que ele vai e leva uma bronca da Hozuki, porque o próprio Kurata, ele viu, isso é um Koto reto, que deve ser um Koto bem caro. Então, tipo, a Hozuki já fala, você tira esse Koto agora desse clube, porque é um Koto que vale milhões, você não tá tendo ideia do que você tá fazendo, você só use ele pra tocar em casa ou em uma apresentação, está ouvindo? E tipo, ela falou isso porque ela estava preocupada, querendo ou não, imagine se esse Koto quebra, se esse Koto é roubado. Então foi importante, ainda mais pelo laço sentimental de ser o avô dele que fez, é o último Koto. Então, tipo, ela tá certa em dar broncas nele. E aquela outra personagem, a Kurusu, já tava tentando causar discórdia aí. Até que o Chika claramente fala rápido, tudo bem, eu vou levar. Então, tipo, foi legal essa cena porque, tipo, mostra a preocupação dela com os Kotos, ainda mais pelo Chika. Então, eu gostei bastante dessa cena. Mas então era isso, minha querida e meu querido jovem, que eu tinha para falar de Kono Oto Tomare, episódio de número 6. Foi um episódio que claramente eu acho que foi aquele episódio importante para a obra, apresentou personagens novos, sejam eles bons, ruins, foi apresentado personagens mais importantes, digamos, para a obra, afinal todo personagem tem sua importância, então talvez eles ajudem no desenvolvimento de alguns personagens principais. Então eu gostei bastante, acho que foi legal já eles terem mostrado que eles vão ter vários concursos antes de ir para o Nacional, o próprio Takezu quer que eles toquem em algum que vai classificar eles para poderem ir para o Nacional. Então eu gostei bastante. Foi mostrado além a música que eles vão praticar, é uma música no tom clássico do Koto, é bem diferente no estilo atual, digamos. A própria Hozuki fala que pode parecer fácil, mas é mais difícil. Então, para todo caso, a gente vai ver bastante disso nos próximos episódios. Gostei bastante de tudo, acho que foi importante a obra já ter mostrado várias questões emocionais. E provavelmente o próximo episódio a gente já sabe o que é. Mas antes de eu falar sobre o que a gente pode esperar para o próximo episódio, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, porque isso vai estar ajudando bastante, então conto com o seu apoio. E agora a pergunta que não quer calar, que você deve estar ansioso. Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio? Para o próximo episódio de Kono Oto Tomare, esperemos várias lágrimas, eu diria. Por que eu diria isso? É algo que a obra já apresenta por ser drama, mas eu acredito que vai focar em passado de personagem, como já mostrou pela prévia. Então a gente vai ver muito da Hozuki provavelmente, e talvez a gente veja da Kurusu, porque mostrou ela também em lágrimas. Será que como eu posso dizer, o presidente do clube vai expulsar ela? Será que o Kurata vai amadurecer mais do que ele já tá amadurecendo? Porque digamos que ele já deve estar prestando atenção no qual é a verdadeira intenção dela. Então, provavelmente a gente vai ver talvez o flashback das duas, porque querendo ou não, a Kurusu, ela também toca bem Koto. Então, será que ela tem algo em relação com a Hozuki no passado? A gente só vai saber no próximo episódio. Mas o que eu posso dizer é que provavelmente o foco vai ficar bastante no passado da Hozuki, e eu diria já nesse crescimento dela, eu acredito que a partir do próximo episódio ela já vai poder ter mais laços, principalmente com o Chika. Então, esperemos isso e muito mais. Mas a gente vê o próximo episódio e daí a gente conversa. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?